Todos nós, né, vocês também como profissionais, com certeza todos nós gostamos de compartilhar as experiências, aquilo que a gente tem aprendido ao longo da vida. Tá? Quando eu fui convidado para participar deste evento, conversando com os organizadores, o que nós poderíamos apresentar para vocês, né? E eu senti que há uma grande curiosidade com relação ao que o Exército faz. Tá? Todas as senhoras e os senhores sabem que aquela origem, né, histórica de um Exército é a defesa da pátria, é aquela participação em situações daquelas guerras convencionais, né? Mas no nosso dia a dia, e com a própria evolução dos tempos, a gente vem observando que os exércitos ao longo do mundo, dos países, né, ao longo do tempo, em vários países, e particularmente a gente tem aqui no Brasil, os exércitos vão aproveitando essa sua capacidade organizacional para enfrentar a pior coisa que o ser humano pode produzir, que é uma guerra, tá? Talvez o auge da sua imbecilidade, né? Mas o fato é que o Exército consegue aproveitar essa sua estrutura, que é feita para esse pior momento, que é a guerra, e fazer com que essa estrutura tenha uma flexibilidade para atender também outras situações de crise, outras situações de apoio a políticas públicas e as mais variadas situações e problemas que a sociedade pode enfrentar, né? E o Exército Brasileiro tem saído muito bem nessa capacidade de atuar em várias frentes, sempre de uma maneira muito econômica, né, sempre com um bom emprego dos recursos e procurando sempre ter êxito nesse trabalho. Então, eu queria compartilhar com vocês como fazemos. Obviamente, muitas das coisas que nós falarmos aqui, de por que dá certo, os senhores vão se identificar com isso, porque também são princípios, são atitudes que vocês têm no dia a dia de vocês, né? E outras coisas podem ajudá-los numa reflexão. Tá? Então, essa é a nossa proposta para essa próxima 1 hora. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro, mostrar um pouquinho do que somos e o que temos feito. Tá? Depois falamos um pouco sobre a profissão militar, que é o que nos leva a ter essa capacidade multifuncional e esses fatores essenciais para o êxito nessa gama de ações que têm sido realizadas. Os senhores têm um resumo do que a gente faz aí no dia a dia. Tá? Coisas que muitas estão acontecendo agora, são cerca de quase 300 mil homens e mulheres, né? Em todo o território nacional, são cerca de 680 organizações militares, em todos os estados da federação, nas fronteiras. Então sempre tem alguém treinando, alguém exercendo alguma atividade. Temos um sistema de ensino com 15 colégios militares, de segunda fase do ensino fundamental e ensino médio. Os alunos não são militares, o sistema é administrado pelo Exército, mas os alunos não têm status militar. Não são somente filhos de militares, não. Tá? Tem uma cota para filhos militares e tem uma outra para filhos de civis. Temos talvez o que a gente fica mais triste, que são essas missões de garantia da lei e da ordem dentro do nosso próprio território. Né? Saiu uma situação lá no Complexo Tamaré, no Rio de Janeiro. É uma área com 15 comunidades, 140 mil pessoas. Muito difícil, uma área dominada pelo narcotráfico, um ambiente de guerra civil dentro do nosso próprio território. Eu já tive 2 missões da ONU na África e essa da Maré foi pior que as 2 da África juntas. Isso aí é a nossa engenharia de construção. Construindo estradas, aeroportos, açudes,
transposição do Rio São Francisco, tá? Muita coisa. Essas empreiteiras todas aí que estão na Lava Jato nunca gostaram da engenharia do Exército, tá? Porque ela sempre gastou em torno de 40%, 50% a menos. Aí a gente vai entendendo por quê, né? Tá? Trabalho social muito forte, junto a comunidades carentes. Tá? Temos aí a nossa brigada aqui em Campinas, esteve no Haiti. Isso aí é 24 horas no Haiti ali, numa rotina de trabalho, num dia normal. Tá? Então lá no Haiti já são mais de 10 anos, pacificando aquele país, enfrentando o terremoto, ajudando na reconstrução do país depois do terremoto. Nós somos autossuficientes. Nós, onde vamos, nós fazemos a nossa comida, procuramos prover a nossa água, temos a nossa lavanderia, assistência médica. Então são estruturas que trabalham sempre, procuram trabalhar sempre de forma independente. A essência do nosso trabalho é o contato com a população. Em qualquer lugar, seja no Brasil, seja na África, seja no Haiti, a essência é o contato com o ser humano e a proteção do ser humano, sempre. Essa é a companhia de engenharia trabalhando lá na reconstrução do Haiti. Já há anos que nós coordenamos a distribuição de água no Nordeste, tá? Muitos anos já. É uma ação complexa porque envolve muitos recursos, né? Então tem que tomar cuidado para não ter desvio de recursos, para a água chegar realmente onde precisa chegar, para quem precisa. Tá? Aí já na Amazônia, a presença muito forte também do Exército na Amazônia, seja na parte operacional, seja na parte também de assistência humanitária, principalmente nas áreas de fronteira. Em muitas regiões da Amazônia, o único médico, enfermeiro são os nossos. Tá? É uma preparação constante para a defesa da pátria, a missão principal, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas outras coisas acontecendo. Tá? E são as mesmas pessoas que fazem tudo. Por isso a multifuncionalidade, né? Que eu me referi no título da palestra. Valorizamos muito a atividade esportiva, temos vários atletas olímpicos. Aqui em Campinas eu tenho um major que é atleta de tiro, né? E com grande chance de medalha. Se Deus quiser, vocês irão vê-lo aí na TV com uma medalha. Tá? Campeão brasileiro, já campeão mundial.
As pesquisas, em geral, nos dão cerca de 80% de confiança da população na instituição. Teve comemoração na 11ª Brigada de Infantaria Leve pelo Dia do Exército. A solenidade começou com a entrega de medalhas Foi esse de honra ano, dia 19 de ao abril. mérito e condecorações a diversas autoridades militares. Entre eles, o diploma de colaborador emérito entregue a Wagner Magno Rossano, uma honraria concedida pelo alto comando do Exército em Brasília. Logo depois, os alunos que estão se formando no primeiro ano da Escola de Cadetes de Campinas e integrantes de todos os quartéis da cidade desfilaram em homenagem à data. A escola preparatória, vocês conhecem, aqui em Campinas, né, onde nós começamos. A linha de formação bélica do Exército para o oficial demora 5 anos de formação. O primeiro ano é feito aqui em Campinas, é o primeiro ano do ensino superior aqui em Campinas, e os outros 4 anos o nosso aluno é movimentado para a Academia Militar das Agulhas Negras, cursando lá os 4 demais anos. Ao término desses 5 anos é declarado aspirante oficial. O 19 de abril é considerado o primeiro dia que a sensação de pátria surgiu aqui no Brasil. Lá no longínquo 1648, aconteceu a Batalha dos Guararapes, em Pernambuco, que pôs fim à invasão holandesa aqui no país. Uma união de todos os brasileiros. E é essa palavra que o Exército utiliza até hoje. É aquela linha de defesa que fica na retaguarda, que fica sustentando toda essa estrutura de Estado-nação, com a convicção que todas as instituições sempre irão trabalhar dentro da legalidade, procurando o melhor para o país. Aliás, quando a gente fala do Exército, a gente lembra do apoio que os homens das Forças Armadas dão às prefeituras no combate à dengue. Ações que, segundo o comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve, vão continuar acontecendo. O Exército é uma instituição que ela é perfeitamente integrada com todos os setores da sociedade. Tá? E essa é a grande fortaleza dessa instituição. E o povo pode confiar nela sempre. Então, feita essa apresentação, nós temos já há anos, né? Nós trabalhamos essa ideia no Exército do braço forte à mão amiga. Tá? Porque nenhum braço forte vai resolver o problema. Né? O que resolve o problema é essa integração com a mão amiga. Né? E muitos problemas a gente resolve por meio da negociação. Isso é muito importante. Né? E é fundamental que nós trabalhamos sempre dentro da legalidade. É a missão constitucional, tá? Que nos diz os nossos pilares da hierarquia, da disciplina, nos diz que nós temos que defender a pátria, temos que garantir a lei, a ordem. Então, aqui está o nosso farol. Tá? Então, tudo isso que os senhores viram no filme está amparado nessa missão constitucional. E aí nós temos a questão da hierarquia militar e da disciplina militar, que são, assim, duas ideias que muitas vezes são mal interpretadas em alguns setores da sociedade. Muitas vezes dizem, não, o militar, hierarquia, disciplina, então ele é bitolado. Tá? Ele é todo formatado, é bitolado, não consegue pensar, né? Tem que estar sempre esperando alguém mandar. Né? E é justamente o contrário. Toda aquela gama de atividades que as senhoras e os senhores puderam observar, elas têm sempre um planejamento centralizado, tá? Mas a execução sempre é descentralizada. Eu vou dar o exemplo aqui do nosso apoio ao combate ao Aedes aegypti. Tá? Quando a presidenta Dilma decidiu fazer lá um dia nacional de conscientização contra o mosquito, foi no dia 13 de fevereiro, tá? Ela tomou essa decisão uma semana antes, praticamente. Tá? E o Ministério da Saúde nos entregou uma relação com cerca de 450 municípios em todo o território nacional que tinham que ser visitados no dia 13 e em contato com a população para conscientizar a população que tinha que acordar para aquelas medidas, né, necessárias para combater os focos do mosquito. Então, nós tivemos menos de uma semana, tá, para poder se estruturar, para poder montar a missão. Né? E nós fizemos isso. Então, em menos de uma semana, nós tivemos cerca de 150 mil homens distribuídos em cerca de 10% dos municípios do Brasil, em todos os estados da federação, fazendo esse trabalho em parceria com as prefeituras.
Tá? No caso da nossa brigada aqui de Campinas, a sede é em Campinas, mas nós temos tropa em Pirassununga, Lins, São Vicente, Itu, tá? Pindamonhangaba. Para nós recebemos cerca de 50 municípios. Tá? E muitos municípios distantes, às vezes até 300, 400 quilômetros da sede de uma unidade nossa. Pois nós colocamos a tropa em todos esses municípios no dia 13 de fevereiro. Tá? E cada um, a equipe vai executar a missão, e a partir dali é descentralizada. Está lá na mão do tenente, na mão do sargento, na mão do cabo, não é do general, não. Tá? E nós temos um padrão de comportamento igual em todos os lugares, uma homogeneidade. Tá? E essa homogeneidade, a certeza que eu tenho que aquilo que foi planejado vai ser executado a 400 quilômetros, 500 quilômetros onde eu estou, o que me dá essa certeza são esses valores da hierarquia e da disciplina. Tá? Porque são valores que nos levam à divisão de tarefas, à divisão de responsabilidades e a assumir as responsabilidades. Nos leva a um comprometimento e não a um engessamento do raciocínio da pessoa, não é isso. Tá? E, obviamente, cada um sai com as diretrizes, sai com a orientação de como proceder, mas lá no terreno, lá na execução, vai caber algo muito importante, que é a iniciativa. Porque em cada local vai ter sua história. No local, o relacionamento com a prefeitura é um, no outro é outro, o tipo de apoio que recebe, o contato com a população, as características de cada local. Tá? E aí nós temos essa capacidade de se adaptar e mantendo aquela linha mestre da missão que tem que ser cumprida, contextualizar e fazer aquilo que tem que ser feito dentro de cada ambiente. Tá? Então, esses são valores que nos ajudam muito no sucesso dessa multifuncionalidade que a gente tem. Vamos lá. Tá? Tem que voltar lá. Tá? Até porque, quando a gente fala na disciplina, a disciplina, na realidade, ela nos leva a 4 ideias centrais, que é termos atitudes corretas, tá? E isso envolve a própria urbanidade, o contato com a população, a obediência àquilo que está sendo determinado, porque quem está determinando tem a competência e o conhecimento para isso. Muito importante, a dedicação integral àquela atividade. Tá? Então, se nós tivermos, por exemplo, que empenhar 3, 4, 5 dias seguidos para poder cumprir bem uma tarefa, uma missão, a gente empenha. Porque o nosso regime de trabalho ele é integral. E não tem hora extra, não tem, tem que ter o descanso de tantas horas, não tem. O regime é integral. Lá no Complexo da Maré, por exemplo, quando nós estávamos lá, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 70 dias lá, dos 70 dias, saí 3 vezes, que deu um total de 6 dias. Então, os outros 64 dias foram integralmente dentro das favelas. Tá? A gente vai para uma missão dessa da ONU, hoje mesmo eu me despedi de um sargento, trabalha comigo, que está indo para o Haiti amanhã, ele vai passar 6 meses no Haiti, tá? Sem ver a família, nada, 6 meses direto. Então, são características que também nos ajudam no bom resultado dessas missões, mas, obviamente, elas exigem um desprendimento e um sacrifício pessoal. Né? Bom, pode prosseguir. Uma vez mais, eu ressalto que todas essas ações de apoio, ações subsidiárias, esses empregos dentro do país, em garantia da lei e da ordem, tudo isso regulamentado por lei. Tá? Bom. Com isso, a gente pode dizer o seguinte: nós temos um só exército, que ao mesmo tempo tem que estar preparado para defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, garantir a lei e a ordem, participar de operações internacionais, como eu citei aqui na ONU, no Haiti, missões da ONU, contribuir para essas atribuições subsidiárias, como combate ao mosquito, distribuição de água, distribuição de alimentos, e apoiar a política externa do país. Tá? Então, nós temos que estar preparados para tudo isso ao mesmo tempo. São as mesmas pessoas que devem estar capacitadas para essa gama de missões. Tá? Bom, ou seja, na defesa da pátria, que é a razão de ser da gente, nós temos um foco mais de braço forte, né?
Então, aqui, se você tiver um inimigo externo, que ameaça a soberania, integridade territorial, ameaça o país, você tem que derrotá-lo. Tá? E defender um país que é o 5º país do mundo em extensão territorial. Né? Algo que não é fácil. Tá? É bastante difícil, bastante complexo você estar preparado para isso. Né? Um país que, se nós jogarmos lá na Europa, né, os senhores sabem, ó, é tudo isso aqui que a gente tem que defender. Tá? E no mundo hoje, com muita tecnologia, aí os senhores conhecem muito bem. Tá? E uma tecnologia cara. E um país que não tem recursos para nos manter com essa tecnologia cara atualizada. Então, o nosso foco continua sendo muito em quem? No homem. Tá? Se nós tivéssemos recursos para ter mais tecnologia, talvez a gente já pudesse até economizar um pouco mais em efetivo. Tá? Mas, infelizmente, nós ainda temos muito foco do nosso trabalho no próprio ser humano. Tá? Desenvolvemos muito a área de cibernética, guerra eletrônica, tá? São áreas que tiveram um avanço significativo. A área de mísseis também. Né? Mas a gente ainda depende muito do valor humano. Tá? Vamos lá. Quando falamos em garantir os poderes constitucionais, tá? Garantir o funcionamento do Estado. Tá? Graças a Deus, a gente não tem tido problema com relação a isso. Então, assim como também não temos tido problema de defesa da pátria desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Garantir a lei e a ordem é o que tem nos incomodado muito, infelizmente. Tá? Então, nós tivemos nos últimos 20 anos uma quantidade enorme de situações na Bahia, Alagoas, Pernambuco, tá? E principalmente no Rio de Janeiro, nas quais os órgãos de segurança pública são insuficientes para atender os problemas internos de segurança de algumas cidades, tá? Ou do próprio Estado. Os senhores estão vendo agora a situação caótica do Rio de Janeiro. Tá? Às vésperas da Olimpíada. O Exército já está empregando cerca de 20 mil homens no Rio de Janeiro nas Olimpíadas. E estão pedindo mais 5 mil. Tá? A nossa brigada estará com tropa no Rio, contribuindo lá no Rio de Janeiro, e estaremos em São Paulo, como força de contingência para 7 rodadas de futebol que nós teremos no estádio do Corinthians. Tá? É uma força de reserva, caso você tenha aí, infelizmente, uma ação terrorista, alguma coisa extrema. Porque, graças a Deus, aqui em São Paulo, a Polícia Militar é muito bem estruturada, ela não precisa da gente. Tá? Mas lá no Rio de Janeiro a coisa é complexa. Tá? Essas operações internacionais são muito interessantes e o Brasil sempre trabalha uma operação internacional com um organismo internacional. Então, com a OEA, com a ONU, tá? São experiências fantásticas que nós temos tido, e eu posso afirmar para vocês assim com muito orgulho, esse jeito nosso de ser brasileiro, tá? Ele tem um perfil muito bom para atuar em missão de paz, porque a gente tem coração, tá? É muito legal isso, a gente vai lá, você tem aquela autoridade, está armado, mas você quer ajudar a criança, quer ajudar a mulher, tá? Nós não somos agressivos, né? A gente, se precisar usar a força, é de uma maneira bem controlada, dentro de uma regra de engajamento. Então, a gente ajuda muito, e nós somos muito reconhecidos por isso e muito requisitados pela ONU. A gente não tem perna para atender tudo que a ONU pede. Tá? Eu vou dar um exemplo assim, muito rapidinho. Em 1997, eu era capitão e era observador militar da ONU em Angola. Estava na fronteira com o Congo. E a tropa que fazia segurança da população lá, por coincidência, era uma tropa brasileira. Eu não estava com a tropa, o observador militar atua mais independente. Mas, para minha felicidade, a tropa que estava lá era brasileira. E a nossa tropa, assim, tratava a população com muito carinho. Dava comida, ajudava no que podia. O dia inteiro tinha um acampamento da tropa, o dia inteiro tinha criança lá, falando com o soldado, pedindo biscoito, alguma coisa.
Se o soldado tinha para dar, ele dava, mas não dá para dar o tempo todo também, não tem para isso tudo. Mas ele dizia que não tinha e dava um sorriso para a criança. Aí, em julho, na metade do ano, essa tropa brasileira foi embora. E veio uma tropa de um outro país, que eu não vou falar o nome aqui, porque fica desagradável. A nossa tropa foi embora de manhãzinha. A tropa desse outro país assumiu o mesmo acampamento. De tarde, eu estava voltando uma patrulha, quando eu passei em frente ao acampamento, aquelas mesmas crianças que estavam sempre lá, estavam de novo, pedindo coisa. E a tropa do outro país estava jogando pedra nas crianças. Tá? Aí eu parei, entrei no acampamento, fui falar com o comandante daquela tropa que aquilo era inadmissível. Tá? E falei, olha, toma cuidado, porque a tropa que estava aqui antes, que é a minha bandeira aqui, ela não fazia isso não. Podia não ter a comida para dar, não dá para dar toda hora, mas pelo menos dava um sorriso, dava, sabe, uma gentileza. Tá? Então nós nos saímos muito bem nisso aqui. Tá? Vamos lá. Essas missões subsidiárias, né? Essa é uma contribuição que a gente faz, a engenharia, os senhores viram várias cenas aqui da engenharia de construção, né, desenvolvimento nacional. A ideia da engenharia de construção é muito antiga, porque o país é muito grande, e essas empreiteiras nunca quiseram fazer obra no interiorzão lá. Ou então, quando vai, cobra muito caro. E a nossa engenharia vai em qualquer lugar. Tá? Não existe ponto do território nacional que a gente não pise. Tá? Então, é um trabalho muito bom também para o país, com muita qualidade. Até hoje nós nunca tivemos um problema de obra criticada, mal feita, superfaturada, não tem nada disso. Tá? Vamos lá. Olha só, aeroporto lá em Rio Grande do Norte, aeroporto no Acre, tá? Aeroporto lá no Maranhão, em São Luís, estradas, tá? Infraestrutura portuária, e por aí vai. Tá? Vamos lá. Esse contato de apoio à saúde, tá? Então é direto. Tá? Situações de calamidade, de enchentes, tá? Sempre o mesmo homem que está preparado para enfrentar aquele inimigo externo, uma guerra convencional, mas ele aqui está controlando a arrecadação de alimento, distribuindo, tirando as pessoas da área de risco. Tá? E a gente procura ter equipamentos, materiais duais, né? Uma viatura dessas aqui, ela serve para qualquer situação. Tá? Na política externa, vou destacar aqui, por exemplo, aqui esses helicópteros são brasileiros aqui, ó, isso aqui é tudo nosso. Isso aqui foi, em 1995, o Peru e o Equador entraram em guerra. Tá? 1995. E nós fomos chefiar lá, comandar lá uma missão, foi o general brasileiro que foi para lá, com gente nossa, para apaziguar, parar a guerra e conduzir um acordo de paz. Tá? Bom, como uma única instituição consegue cumprir tantas missões, né? São 3 ideias-chaves: organização, valores e a capacitação dos recursos humanos, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Vocês estão, uma vez mais, reunidos, procurando a capacitação profissional de vocês e como pessoas também. Tá? A organização nos coloca em todo o território nacional, divididos em comandos militares. Tá? Então, aqui, a Amazônia, Norte, Oeste, Planalto, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul. Tá? Somos organizadas para a situação de conflito, com base na divisão de tarefas e por meio da liderança. Tá? Uma vez mais, a ideia da hierarquia da disciplina, não como um limitador, mas como um organizador daquilo que a gente está fazendo. Tá? A disciplina é a alma de um exército. Torna grandes os pequenos contingentes, proporciona êxito aos fracos e estima toda a gente. Tá? Então, é muito importante esse valor nessa nossa organização. Valores.
Tinha um som aqui que não saiu. Mas o patriotismo, o civismo, a fé na missão, tem que acreditar naquilo que está fazendo, o amor à profissão, o espírito de corpo, onde entra a camaradagem, é um ajudando o outro, tá? O aprimoramento técnico profissional, tem que conhecer a profissão, tem que saber o que vai fazer, não pode improvisar, né? Tem que ter consciência do que está fazendo. Coragem. Uma nova força terrestre para o mesmo exército, sempre presente nos mais remotos rincões do território, a proporcionar estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social. Uma nova força terrestre para o mesmo exército, sempre democrático, apartidário, inteiramente dedicado ao serviço da nação. Uma nova força terrestre para o mesmo exército, sempre orgulhoso de sua história e apegado aos valores que o sustentam e lhe dão coesão. Os desafios são novos, os valores são os mesmos desde Guararapes. Aí foram as palavras do comandante do Exército, General Vilas Boas. Tá? Nós reforçamos sempre que nós estamos evoluindo na tecnologia, no método de trabalho, de planejamento, procurar ter uma produtividade maior. Isso é uma obrigação de todos nós, procurar economizar recursos, né? Mas os valores não mudam. Tá? Por isso que ele diz, é sempre uma nova força terrestre, mas para o mesmo exército com os mesmos valores, que é o patriotismo, a coragem, o civismo, tá? Esse espírito de servir. Né? Quem não tem essa disposição não pode fazer parte da organização. Pode estar nela, mas com certeza não vai estar bem dentro dela. A pessoa vai estar se enganando. Tá? E isso não é bom nem para a instituição, nem para a própria pessoa. E a gente procura deixar isso claro desde o dia que entramos aqui na Escola Preparatória de Cadetes. Tá? Isso aqui não é um bom emprego público. Não é. Você vai ter que dedicar muito da tua vida, às vezes até a própria vida, né? Lá no Complexo da Maré, nós perdemos um militar nosso, Cabo Mikami, foi morto com um tiro de AK-47, lá uma facção lá do 3º Comando, um tiro na cabeça. Tá? Quando fizemos uma homenagem para ele, e a família recebeu a promoção post-mortem dele, a medalha, né? O que a gente pode fazer? Nada vai substituir o filho para aquela família, né? Mas, nas minhas palavras naquela solenidade, eu lembrei o juramento que nós fazemos, que é um juramento onde você se propõe a sacrificar a própria vida. Tá? E, infelizmente, ele foi ao extremo desse juramento. Tá? Então, efetivamente, a gente não abre mão desses valores, senão deixa de ser um exército, como o Estado, a nação, realmente precisa que seja. Né? E o segredo do sucesso, maior de tudo, está nessa capacitação de recursos humanos aqui. Tá? A gente tem que saber interiorizar em cada um de nós essa maneira de pensar e de agir para poder assumir com compromisso todas essas tarefas, essas missões que podem surgir no nosso dia a dia. Tá? Nós temos que ter, a partir de uma base humanista, um conhecimento doutrinário e um conhecimento técnico, tá? Para poder atuar com correção. Imagine os senhores e as senhoras entrar naquelas favelas lá do Rio de Janeiro, que estão dominadas por 2, 3, 4 facções criminosas. Você tem 7,5 quilômetros quadrados, só 7,5 quilômetros quadrados, para 140 mil pessoas. Aquilo é um aglomerado urbano, que é um caos. É uma coisa em cima da outra, uma dentro da outra. Becos, vielas, tudo que é jeito. E aquilo atende muito bem ao narcotráfico. Porque à medida em que, infelizmente, ele faz o recrutamento das pessoas que vão levar aquela vida com eles ali, faz um recrutamento muitas vezes na própria comunidade e começa a recrutar criança, o que é mais triste de tudo,
aquele pessoal cresce lá dentro daqueles becos, daquelas vielas lá. Então, eles se utilizam daquilo, né? Para se proteger, para atirar contra a tropa e se esconder, fugir, né? Então, é muito difícil você entrar num ambiente desse, ter que enfrentar isso, sem causar dano colateral para a população. Tá? Isso tem muito a ver com essa base humanista aqui. O ano passado, eu fui chefiar o Estado-Maior Conjunto de uma força multinacional num exercício que é organizado pelo Exército Americano para defender o Canal do Panamá. Se você sabe, o Canal do Panamá é estratégico, né, para o comércio internacional. Então, a ONU tem uma estrutura, vamos dizer assim, de preparo, de planejamento, para ter que defender o Canal do Panamá em caso de ações terroristas, né? E os Estados Unidos costuma financiar, cada 2 anos, um exercício. É uma força multinacional com 20 e poucos países. E o ano passado, a ONU com os Estados Unidos deram o cargo mais elevado para o Brasil, que é o de chefe de Estado-Maior Conjunto. E eu tive a felicidade de ser escolhido para exercer esse cargo lá, né? E ao longo das tarefas lá, dos trabalhos, né, um dia o pessoal da ONU e o pessoal dos Estados Unidos, eles abriram o jogo porque que eles tinham convidado o Brasil para comandar a operação naquele ano, né? E era por causa dessa nossa participação nas favelas do Rio de Janeiro. Tá? Eles falaram, ó, vocês vivem nessas favelas algo parecido com o que a gente vive no Iraque e no Afeganistão. Tá? E vocês conseguem atuar sem ter dano colateral, sem prejudicar a população, sem dar tiro na população. Tá? E a gente queria aprender como é que vocês fazem isso daí, né? E eu falei, olha, a essência está numa formação humanista, na boa técnica, que é fundamental, e muito controle emocional. E você está focado, você está lá para proteger a população. Tá? Então, é um negócio complexo que a gente consegue fazer bem, infelizmente, porque o ideal era não precisar fazer isso. Tá? Então, está funcionando. Isso aqui é o que está dando certo. Tá? Tudo isso pautado pelo comprometimento, né? Durante a nossa vida, aprendemos a valorizar e consumir coisas que não vão agregar crescimento na nossa conduta como pessoa. Observamos que a sociedade tem deixado de cultivar valores importantes para o nosso dia a dia, como honestidade, desapego, autoconfiança, integridade, verdade e ética. Por isso, queremos convidá-lo para uma reflexão. Vamos repensar alguns de nossos conceitos e condutas. Vamos investir no ser humano, resgatar a essência das pessoas. Vamos respeitar as emoções, priorizar a paz, jogar fora a inveja. Somar as amizades e as boas relações, corrigir as relações ruins, encontrar os velhos companheiros de jornada. Trazer equipado na mochila o prazer, a perseverança, o amor e a compreensão e o cuidado com os outros. Vencer o sanhaço. Fazer a nossa parte sem esperar o reconhecimento. Fazer a diferença em atitudes, colaborar com soluções, estimular o espírito de corpo. Ser sincero e honesto. Cobrar e praticar lealdade e profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você escolheu. Vamos otimizar o nosso tempo e energia, tratar e cuidar das coisas criadas por Deus e que são essenciais para a sobrevivência humana. Ser transparentes e verdadeiros. Sorrir mais, ter bons pensamentos. Usar o marketing do amor e do companheirismo.
ser mais humanos, abraçar mais, beijar as pessoas que ama, relembrar e reforçar o quanto eles são importantes. É o colégio militar nosso aí. Ter atitude e fé na missão. Ser exemplo em casa, em nosso local de trabalho. Dizer sempre a verdade, mantendo o nosso compromisso com a honra. Dar educação aos nossos filhos para serem cidadãos bons. Cultivar uma crença, viver intensamente com a família, respeitar o próximo, agradecer sempre pela vida. Fazer de pequenas atitudes grandes diferenças. E lutar, acima de tudo, pela felicidade e por um mundo e um futuro melhor. Então, a gente já, partindo já para uma conclusão, né? A gente observa que essa multifuncionalidade, ela tem tudo a ver com esse comprometimento com a missão. Tá? É uma instituição que é formada por pessoas que aprendem a fazer várias coisas, né? E não acham isso um problema, pelo contrário, acham isso uma virtude. Não é nenhum demérito ter que sair batendo na porta das pessoas para orientá-las a acabar com o foco do mosquito. Tá? Nenhum. Nesse sábado do 13 de fevereiro, que eu fiz referência aos senhores, aquele dia da conscientização nacional contra o mosquito e tal, nós tivemos nosso pessoal espalhado em tudo que é canto. Nós empregamos todo mundo, tirando o pessoal que estava de guarda no quartel, todo mundo foi para a rua. Tá? Era a ordem da Presidente da República, a gente queria colaborar com ela, colaborar com o país, colaborar com o Ministério da Saúde, colaborar com as prefeituras, porque era uma coisa de saúde pública, muito importante. Tá? E fomos nos shoppings aqui de Campinas, ficamos um tempo nos shoppings, distribuindo folheto. Eu fui no shopping, saí vendo o que o pessoal estava fazendo, né? E cheguei no shopping, quem estava lá distribuindo folheto era um major com um capitão. O major é um oficial superior, é um profissional com 35 anos de idade, já em torno de 16, 17 anos de serviço. Ele é um gerente de nível elevado para a gente. Tá? Mas ele não teve nenhum problema em ir lá distribuir um folheto na porta do shopping, por iniciativa dele. Tá? Ele falou, general, não estou no planejamento, tal, e estava sobrando. Então, eu estou sobrando, eu vou lá distribuir folheto lá, e ele estava do lado de um sargento. O sargento é um técnico nosso, nível técnico. Tá? Eu falei, é aí que a gente é forte. Tá? Então, ter humildade e valorizar todas as missões, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tá? Quem nos sustenta muito é o sistema de educação e cultura do Exército. Tá? Efetivamente, esse discurso que existe, tudo é educação, 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 nós não só acreditamos nisso, como nós praticamos isso. Nós não ficamos no discurso. Tá? Os colégios militares ganham tudo que é prêmio aí, Olimpíada de Matemática, de Física, tem. As nossas escolas militares são muito bem estruturadas, a proposta pedagógica voltada para aquilo que a gente tem que ser. E conduzido com muita seriedade. Os programas são cumpridos rigorosamente. Tá? A gente busca qualidade, não aceita cola, por exemplo. A cola para nós é uma desonestidade. Nos nossos cursos, nós temos o mérito intelectual. O mérito intelectual nos ordena em termos de classificação. E essa classificação nos posiciona durante a carreira. Então, o mérito intelectual tem que ser conquistado. Se eu colar, eu estou fraudando o meu colega do lado. Tá? Então, são alguns valores que a gente tem. Anos atrás, nós tivemos um cadete da Academia Militar da Agulhas Negras que foi desligado, tá? E ele entrou na justiça. Ele foi desligado por cola. E ele entrou na justiça, ele alegou lá para o juiz que ele estava sendo desligado por uma coisa que acontecia no mundo todo, e só lá que não podia acontecer. Tá?
Mas nós provamos para o juiz que lá não podia acontecer, porque eu estou formando gente para trabalhar dessa maneira que estou mostrando para vocês. Então, tem que ter uma relação de confiança muito forte entre a gente. E se o mérito intelectual é um critério de valorização profissional, ele não pode ser fraudado. Tá? Então, são esses valores que vão nos sustentando. Nós passamos muita dificuldade orçamentária ao longo dos anos. Tá? Quando acabou o governo militar, em 85, né, o governo Sarney ainda foi um governo normal, mas a partir do governo Collor, tirando um período do Itamar, mas nós passamos anos, olha, orçamento miserável. Tá? No governo Collor e no governo Fernando Henrique, nós chegamos a não ter comida, tá, para a tropa. Tínhamos que liberar a tropa na hora do almoço, para não dar de comer. E o nosso soldado, a maioria, vem de camadas mais humildes da população. Aquele prato de comida faz diferença para ele. Tá? Mas nós superamos tudo isso, nós não perdemos a fé na missão, não perdemos valores, nem a motivação. Aprendemos a superar, a trabalhar melhor o orçamento. Tá? Mas em todo esse período de falta de orçamento, de recursos, nós nunca deixamos faltar para a área da educação. Não há corte orçamentário na área da educação. Não há. São orçamentos que já estão bem testados, já se sabe o que precisa. Tá? A gente corta um montão de outras coisas, faz sacrifício, não tiver que fazer. Mas o sistema de educação é prioridade. Tá? E é isso que são orçamentos que já estão bem testados, já se sabe o que precisa. Tá? A gente corta um montão de outras coisas, faz sacrifício, não tiver que fazer. Mas o sistema de educação é prioridade. Tá? E é isso que nos sustentou durante as crises, nos sustentou durante todos esses anos. E nos fez ter essa capacidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. De ir para o exterior e trabalhar com gente de vários outros países, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum desnível de qualidade profissional, falando outros idiomas. Tá? Então, aqui está o foco. Ó. Isso aqui que a gente não pode abrir mão nunca. Tá? Vamos lá. Bom, em síntese, tá? Nós temos esse espírito de servir. Tá? E com essa ideia eu concluo aqui as minhas palavras. Tá? E agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês. E acho que ainda tem mais uns 10 minutinhos, se as senhoras e os senhores quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, que eu possa responder e ajudá-los. Muito obrigado. Alguma pergunta? Vê se consegue falar. Perigo, obrigada, que estão em perigo ou machucados, etc. Então, eu gostaria se o senhor pudesse me informar melhor essa situação. Isso. Eu vou ficar à vontade para falar sobre isso, tá? Porque eu nunca servi na Amazônia. Tá? Conheço um pouquinho, né, que a Amazônia é muito grande, por ir em algumas operações temporárias, participar de algumas missões temporárias. Mas para conhecer tem que morar, né? Tem que morar lá, tem que viver o dia a dia. Tá? Eu nunca vivi o dia a dia lá da Amazônia. Mas se há um pessoal nosso, pelo qual eu tenho um profundo respeito e admiração, são os nossos militares que fazem a carreira na Amazônia. Tá? Nós temos um grupo no Exército, tá, muito grande, que tem dedicado a sua vida à Amazônia. Tá? E é até interessante que isso tem motivado os nossos jovens cadetes, quando se formam,
a região mais procurada por eles já há muitos anos é a Amazônia. E o garoto novo de 22, 23 anos quer ir para a fronteira, e é casado novinho, leva a mulher junto, a mulher passa o bocado dela lá, 2 anos de fronteira. Tá? Então, eu tenho um respeito muito grande por eles. Essa turma tem um amor pela Amazônia que você não tem ideia. Tá? Eles gostam do índio. Os nossos soldados na Amazônia são índios. São índios. Tá? Gostam do índio, protegem aquelas comunidades, interagem, protegem o meio ambiente. Tá? As áreas que estão com o exército lá são preservadas. E o pessoal tem esse espírito, tem os veterinários, eles tratam os animais. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, onde teve esse incidente com a onça, ponto de honra dele, assim, é o diferencial dele, esse tratamento que dá aos animais. Tá? Eu conheci onça lá no Centro de Instrução, um animal maravilhoso. Até eu vou dizer um negócio para vocês aqui, que eu falei em 2014, abril de 2014, foi a última vez que eu estive lá, estive no Centro de Instrução, vi a onça mascote lá, tá? Eles deram, fiquei do lado dela lá com respeito, tá? Com todo respeito. Um olho lindo, um olhar lindo dela, tá? Eu falei o seguinte, falei, gente, eu não posso bobear com um animal desse, porque se ele me atacar, eu não tenho coragem de matar. De tão bonito que ele é difícil, você entendeu? Então, o que aconteceu agora é uma fatalidade, tá? É uma fatalidade. Eu posso garantir para você que ninguém está sofrendo mais do que isso, com isso, do que o pessoal que está lá. Porque eles são apaixonados por aqueles animais. Né? Entendeu? Eles fazem aquilo de coração, é do espírito do lugar fazer isso. Tá? Então, foi uma fatalidade. Eu sou advogado. Eu aprendi na faculdade de Direito que a gente não deve falar fora dos autos. Tem que tomar um cuidado danado para falar fora dos autos. Porque a gente acha uma coisa, mas quando você vai ver lá o processo, tem um detalhezinho ou outro que às vezes muda toda a história, né? Então, eu não estava lá, não vou falar do que eu não vivi. Mas o Centro de Comunicação Social do Exército, se você entrar no site ali, Centro de Comunicação Social do Exército, tem um Informex. Informex é o informativo do Exército, que trata desse problema. Tá? Foi uma fatalidade, um animal irracional, teve uma atitude de ameaça, eles foram usando as medidas progressivas lá para deter o animal, até que uma pessoa teve que tomar a decisão de matar o animal. É difícil, eu tenho certeza que a pessoa que tomou essa decisão está sofrendo mais que todo mundo. Jamais teria tomado uma decisão dessa por maldade, nunca. Você entendeu? É uma fatalidade muito grande. Não tem nada a ver com o negócio de onça acompanhar tocha olímpica, não tem nada a ver com isso. Tá? Se você ler ali o Informex, ele está explicando bem. E a gente lamenta muito, não é para acontecer, eu acho que tudo a gente vai tirar ensinamento, né? Para tentar ter um outro protocolo, talvez, ter outras medidas para poder minimizar a possibilidade de ter um evento desse, porque não é para acontecer, a gente não quer que aconteça. Tá? É triste mesmo. Tá bem? Mas pode ter certeza que aquela turma é apaixonada por tudo que é da Amazônia, vivem isso. Tá? As famílias se envolvem, tem gente nossa que sai de São Paulo, Rio, tudo, vai para lá e passa a viver aquela região como se tivesse nascido lá. Tá? Obrigado pela pergunta. Pois não. Boa tarde. General, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a experiência que o senhor teve no Sudão do Sul, se teve alguma coisa especial que marcou, como que foi lá, resumidamente, se o senhor puder falar, eu teria interesse. Tá bom, eu adoraria, né? Eu já fiz várias palestras sobre o Sudão do Sul, dá para ficar horas falando. Eu vou tentar falar em 2 minutinhos. O Sudão do Sul é um caso muito interessante, é um país, é o Estado-nação mais novo que existe no mundo, foi criado agora na virada de 2010 para 2011, tá? Muito pobre, obviamente, não tem instituições ainda estruturadas, então, na realidade, o Estado ainda não existe e a nação está em construção, porque são várias tribos, que é aquela cultura tribal. Tá? Eu sou Dinka, eu sou Nuer, eu sou Muli, não sou sul-sudanês. Ele não sabe o que é ser sul-sudanês ainda. Vai ter que aprender isso ao longo do tempo. Tá? São várias tribos negras, tá? Que têm a sua rivalidade, principalmente por causa de terra. Né? A fonte de riqueza, de poupança deles é o gado. Então, tem muita briga por causa de gado. E o gado precisa de terra, de água.
Então tem muita briga por causa disso. Tá? Mas é uma história interessante, porque você tem o árabe vindo do norte para o sul da África. E quando chegou naquela região do Sudão do Sul, eles cruzaram com a cultura negra. E são duas culturas muito fortes e milenares, que elas têm uma dificuldade muito grande de permear. Tá? E o árabe quis impor a sua cultura ao negro ali daquela região, agregada à questão religiosa, porque o árabe é muçulmano. E o negro ali, ele era ou aquelas religiões africanas, ou cristão. Então é uma história que você vê duas raças, né, a árabe tentando subjugar a negra e o componente religioso. Tá? E o Sudão do Sul reagiu a isso. Foi uma guerra de independência de 50 anos. E eles conseguiram vencer essa guerra. Tá? E eu tive a oportunidade de participar dessa construção do Sudão do Sul. Transformar a guerrilha deles num exército profissional, que é coisa para muitos anos, ajudá-los a enfrentar os árabes, que ainda permaneciam atuando naquela área, proteger a população contra esses grupos armados malucos, tipo Boko Haram. Tá? Então foi uma história bacana. Eu interagi muito bem com eles, é um povo que eu adoro, povo muito grato, tudo que você faz assim, ele te agradece. E eu descobri um negócio interessante. Toma cuidado também, muitas vezes, na região que eu fui, também dizia que tinha uma rivalidade muito grande entre tribos negras. Tá? Rivalidade antiga, não sei o que lá. Estudando o problema no terreno, né, aquilo que vocês fazem profissionalmente, vai lá, tem que ver o problema, não adianta te contar o problema, né? Pega o negócio na mão, vamos ver o que tem. E nós constatamos que a maior parte da briga era por causa de água. Então, tinha, na região que eu estava, né, tinha a tribo que tinha água e as outras não tinham. Então, as mulheres, que a mulher africana, ela trabalha muito. A mulher africana, ela vai atrás da água, da lenha, faz a comida, cuida da horta, cuida das crianças. É uma mulher, assim, que começa a trabalhar quando amanhece e vai até o final do dia. Então, as mulheres iam de uma aldeia na outra, pegar água, a outra não queria dar água, começava a briga de mulher. Daqui a pouco, a briga de mulher virava briga de homem. E lá todo mundo tem AK-47. Entendeu? E aí o negócio virava briga de AK-47. E aí já chegava alguém e dizia, olha, está a briga de uma tribo contra a outra. Não era problema de tribo. Aí o que nós fizemos lá? Vou dizer assim, na primeira pessoa do singular, o que eu fiz lá? Falei, eu vou atrás de parceiros para furar poço artesiano, tinha um lençol freático muito bom, para furar poço artesiano onde não tem água. E graças a Deus encontrei bons parceiros, saímos furando o poço lá e eles pararam de brigar, lá na região. Tá? Um negócio muito interessante, muito bonito. Passei um ano lá. Tá? Foi muito bacana. Tá? Mas esse jeito brasileiro de ser, né? Tá? De olhar a coisa no lado mais humano. Né? Tem a moça pediu primeiro aqui na frente, por favor. Boa tarde, general. Boa tarde. O senhor comentou que o Brasil vai, né, para outros países, recebe treinamento em idiomas para se comunicar. Eu tenho duas dúvidas. Se o Exército ele recebe treinamento também na língua de Libras, para se comunicar com os surdos aqui no Brasil, já que vocês atuam com a população, e como que é esse treinamento do idioma? Porque, por exemplo, imagina, amanhã vai para um país totalmente diferente, vocês já têm que estar preparados com esse idioma. Como que o Brasil lida essa formação? Isso daí é algo que a gente ainda tem muito para melhorar. Tá? Tem muito para melhorar mesmo. Os oficiais, em geral, quando vão para outro país, falam o idioma da missão, que é o inglês, por exemplo. Né? Tem que ser o inglês básico. E alguns conseguem falar o idioma do país. Tá? Mas não dá para ter todo mundo preparado para tudo. Entendeu? Libras a gente não trabalha. Tá? Isso aí é específico. Se lá na missão tiver a necessidade, aí vai procurar um especialista. Nós temos na área da educação nossa pessoal especializado em Libras. Aí você leva. Então, vai precisar, vai. Então, você capacita aquela tropa com o especialista que você está precisando. Tá? E nessas missões internacionais se trabalha muito com tradutor e intérprete. Tá? Porque, no meu caso lá no Sudão do Sul, por exemplo, o idioma ONU era o inglês. Mas os negros que tinham estudado falavam inglês, estava fácil. Os outros era dialeto, não dava para aprender. E muito árabe.
na região que eu fiquei. Então, eu dependia muito do tradutor e intérprete que a UNO contratava, o que é perigoso, porque nem sempre ele traduz a coisa da maneira correta, né? Você tem, depois de um tempo, você pega o jeito da coisa, você vai dando uma testada para ver se ele está passando o que é para passar mesmo e está te falando o que é para falar, né? Você vai pegando o jeito. Mas, quando precisa algo mais especializado, a gente busca um especialista militar ou civil para atender. Tá? Ali. Pois não. Oi. Eu cresci com as pessoas me falando no poder que o Brasil tinha pela terra, até pela força que o Exército tem. Mas, ultimamente, algo que eu tenho escutado que me deixa preocupado é que o pessoal tem falado que o Exército está sucateado. Gostaria que você comentasse um pouco. Olha, essa questão do poder de combate, ela é muito relativa. Tá? Nós desenvolvemos capacidades. Então, são várias capacidades que a gente tem que ter o adestramento e o preparo. Né? Nós temos todas as capacidades, tá, que um exército tem que ter, dentro dos recursos materiais que nós temos. Entendeu? Então, existe o equipamento de comunicações mais moderno do que eu uso? Existe. Tá? Eu não tenho o equipamento de comunicações de ponta em tecnologia. Mas o que eu tenho, me atende o meu comando e controle? Atende. Tá? O meu fuzil. Existem fuzis melhores, mais modernos? Existem. Mas o meu fuzil me permite cumprir a minha missão? Permite. Tá? As viaturas que eu tenho, existem viaturas melhores? Existem. Mas as que eu tenho me permite cumprir a missão? Permite. Entende? Então, no nível do Exército, eu não vejo a falta de nada. Tá? Mas nós temos um gap tecnológico a vencer muito grande. Até porque essa indústria armamentista, ela mexe com muito dinheiro, e ela evolui muito rápido. E nós não temos, o país não tem condições de acompanhar isso daí. Entendeu? Já estivemos muito mais defasados, muito pior. Tá? Eu diria para você que nos últimos 10 anos, nós demos um salto de qualidade enorme. Tá? Eu vivi uma fase de tenente-capitão, que as viaturas eram dos anos 70, eram viaturas de 20, 30 anos. Era até perigoso você usá-las. Era muita manutenção, muito cuidado ali. Hoje não, hoje nós estamos com uma frota de viaturas, de veículos, 0 quilômetro, novas. Tá? Foi uma jogada inteligente, quando teve a crise internacional 2007, 2008, e começou a afetar o Brasil, o comando do Exército conversou, na época era o presidente Lula, depois a presidente Dilma, conversou com eles o seguinte: olha, nós não podemos deixar a indústria automobilística brasileira parar, vai dar muito desemprego, e nós estamos com a frota totalmente sucateada. Vamos renovar a frota? E a gente compra tudo aqui no Brasil. Aí você compra, aí foi até, nós fomos bem democráticos. Compra um pouco da Mercedes-Benz, um pouco da Volkswagen, então todas essas empresas fazem caminhão, fazem viatura, aí nós renovamos a frota do Exército inteirinha. Hoje eu tenho viatura especializada para tudo, para transportar água, combustível, viatura oficina, para manutenção, que tem que fazer dos blindados, tal, entendeu? Então nós passamos 5 anos renovando toda a frota. Né? Hoje falta motorista e falta garagem. Tá? Mas nós atingimos aquele nível de frota que a gente precisava ter. Mas o gap tecnológico existe em outras áreas, né, que a gente vai ter que pelejar. Não é fácil. E nessa crise que o país está hoje, vão ser anos difíceis aí pela frente. Esse gap vai aumentar. Mas isso não nos tira a capacidade de cumprir missão. E aí depois você vai ter o poder relativo de combate, ou seja, contra quem você está combatendo. Né? Aí depende, aí é questão de saber escolher o inimigo, né? Entendeu? Aí você tem que saber escolher com quem que você vai brigar, né? Gente, acabou o tempo. General, tem mais uma última pergunta aqui no fundo. O tempo é de vocês, eu fico a tarde toda aí. É um prazer estar aqui com vocês. General, boa tarde. Meu nome é Paulo.
Essa semana eu fui surpreendido com uma fala da minha filha de 16 anos. Ela disse que queria ser militar. Fiquei surpreso. Então eu queria que o senhor falasse sobre a carreira militar para mulheres. Tá ótimo. Nós já temos a carreira militar para mulheres há muitos anos. Na área de saúde, temos médicas, enfermeiras, auxiliar de enfermagem, nas atividades de apoio administrativo, comunicação social, administração, direito, psicólogas, na área de ensino, tá? Professoras, pedagogas. Então, as mulheres já estão inseridas e trabalham muito, nos ajudam muito, têm dado uma contribuição excepcional. Temos engenheiras militares formadas pelo Instituto Militar de Engenharia, tá? Então, estão muito bem. Agora, nós vamos inovar para a área bélica, combatente, que é a minha. Tá? Então, esse ano é o primeiro concurso para mulheres para a área combatente, seja para a escola de sargentos, que é nível técnico, seja para a escola preparatória de cadetes aqui, que depois vai para Agulhas Negras, que é o ensino superior, para ser oficial. Olha só que interessante, estamos começando aqui para oficial com 40 vagas só. 40 vagas. Até ontem, 13 mil candidatas. Tá? Dado atual, eu vi isso ontem na escola de cadetes, eu estive na escola de cadetes ontem. 13 mil candidatas para 40 vagas. Olha a qualidade que vai entrar. Eu vou dizer, elas vão entrar e vão pegar os primeiros lugares. Essa turma aí, os homens estão perdidos. Tá? Eu sou pai de 2 moças, né? Então eu defendo o meu lado aqui, né? As meninas, você sabe que elas são muito determinadas, quando elas querem uma coisa, elas capricham, né? E imagina, 13 mil para tirar 40, tá? Vai ser os primeiros das turmas, vão ser elas, né? E elas vão dar o banho, não tenho dúvida nenhuma disso. A escola de cadetes, eu estive lá ontem que nós fomos ver uma obra, eles fizeram os alojamentos para elas, tá lindo o alojamento para elas, de primeira. Colocaria minha filha lá, de olho fechado. Pena que as minhas já estão, uma já é formada em administração, outra em direito, já passaram dessa fase, né? Mas vai ser um espetáculo, viu? E elas vão entrar muito bem. Nos quartéis, já tem mulher. No quartel você tem a mulher que trabalha na parte administrativa, na parte de saúde. Tivemos que nos adaptar, é questão de banheiro, alojamento. Elas vão para o campo com a gente, essas da área de saúde, a gente vai fazer manobra, elas vão junto ali, ficam em barraca. Você sempre tem que ter aquela deferência, aquele cuidado maior, ter um espaço para ela, tudo. Isso aí é fundamental, a questão de respeito, que vai ter que existir sempre, né? E vai ser bom. Daqui uns anos nós vamos ter mulher general na área de saúde, tá? Mais uns 10 anos, na área de engenharia militar, vão ser generais tranquilamente, e essas que estão entrando agora, daqui 30 anos, vão ser generais também. Tá? Então está muito bom, acho que a gente está evoluindo. Era necessário entrar mulher na área bélica? Não era. O país não está em guerra, um país que tem uma população masculina grande, né? Não era. Você vê, esse concurso agora da escola de cadetes, tem 13 mil mulheres para 40 vagas, né? E tem cerca de 28 mil homens para acho que 400 vagas. Tá? A tendência com o tempo é ir aumentando a vaga das mulheres. Essa vai ser a tendência. Tá? Mas por que a mulher tem que entrar? É para ela ter o espaço dela e para a instituição absorver as habilidades e as competências que a mulher tem. Tá? Acho que a instituição ela vai crescer com isso. É isso que a gente está buscando, entendeu? É isso que a gente está buscando, essa qualidade da mulher, essas habilidades da mulher vir para a área bélica também, tá? Nós vamos ficar muito melhor que a gente é, tá bom? Simone, é com você aqui, não posso estourar o tempo, né? Agradecemos a vossa presença, muito obrigada, e muito obrigado. Lembrança aí da CETIC para o senhor. Agradeço a oportunidade, foi muito gostoso estar aqui com vocês, o tempo passou muito depressa, eu fico à disposição, qualquer dúvida, algo mais, pode encaminhar pela Simone lá para mim, respondo com o maior prazer. As portas do Exército de vocês estão abertas, tá? O Exército é da sociedade, é do povo brasileiro, a gente tem muito orgulho disso. Saímos do povo, é um exército de classe média C e D,
tá? Onde todos têm as mesmas oportunidades. Pode ter certeza disso. Tá? Muito obrigado.